Por essa oportunidade, quero agradecer ao Conselho da Igreja, Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Barra do Piraí. Muito obrigado, reverendo, Deus abençoe. Essa linda igreja está tão bonita nessa noite, vocês não sabem o quanto nossos olhos nos alegram aqui da frente. Que Deus esteja com você. Eu quero dizer um segredo para você. A pessoa mais importante aqui já está entre nós. E Ele é Jesus Cristo. Então, você está na presença de Jesus, na casa de Jesus. E isso é tão gostoso. Ele é a pessoa mais destacável aqui, principal aqui nessa igreja. Então, eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento, ore a Deus, fale com Ele, com Jesus, tudo que você quiser falar agora. Você está na casa dEle, na presença dEle. Gostaria que você pudesse orar por esse pastor, que precisa da oração também, para expor a palavra, que você possa ouvir Jesus falando ao seu coração, você possa ouvir o apóstolo Paulo falando ao seu coração daqui a pouco, que não seja o pastor Luiz André, mas que sejam esses homens que foram, o apóstolo Paulo que foi criado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fale com ele agora. E nessa oração você vai falar assim: eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. É isso que você vai falar nessa noite. Você veio hoje aqui para conhecer um pouquinho mais de Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, Senhor. Por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede nesta noite. E celebrarmos juntos, de adorarmos juntos, de cantar Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Ó Deus, assista entre nós. Nós queremos conhecer mais de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 17, versículos 23, 24 e 25. Peço a vocês que quando a gente sai assim, a gente dá uma pausa na nossa rotina. Eu vim até preparado para recordar o sermão de domingo passado, lá na minha igreja. Nós estamos na exposição de Deuteronômio, o 22º capítulo, mas quando o grupo começou a cantar, tudo mudou aqui, em fervente oração. E aí eu senti: Senhor, eu sei o que Tu queres para nós nessa noite. Espero que esse texto aqui possa falar ao seu coração. Versículo 23 diz assim: porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como de algum modo pudesse, por Ele mesmo, a todos dá vida, respiração e tudo mais. Amém, queridos. Sabe de uma coisa? Quando nós aprendemos a caminhar como uma pessoa, nós aprendemos a conhecer essas pessoas. Talvez se você for perguntar ao seu cônjuge como você é, você não precisa nem perguntar, porque basta um olhar que o seu cônjuge vai saber o que você está querendo dizer. Quanto tempo você passa na convivência, quanto mais tempo você passa na convivência de uma pessoa, mais cumplicidade você vai tendo com aquela pessoa.
mas conhecimento você vai tendo com aquela pessoa. E quando nós andamos com o nosso Deus, quando nós andamos com o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Elohim, Deus Todo-Poderoso, mais e mais nós vamos conhecendo desse Deus. O motivo de nós estarmos hoje aqui nessa noite é porque alguém muito querido da nossa casa, da nossa esposa, sua avó, faleceu essa semana aos seus 98 anos. E hoje pela tarde, melhor, pelo meio-dia mais ou menos, nós tivemos um encontro com alguns deles e a gente pôde ouvir ali relatos de conhecimento de uma pessoa que já não está mais entre eles, não está mais entre nós. O jeito, a receptividade, a candura, o como ela recebia as pessoas na sua casa, o seu apego com os netos, com os familiares. E eu sei que vocês também estão vivendo momentos difíceis, de muito derramamento de dor, de saudade, de partida. Ministrar hoje, meus irmãos, é ministrar para pessoas que estão com seus corações doídos. Aqui ou acolá um ente querido, um amigo, um conhecido, se despediu da gente. Provavelmente quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, e nós sabemos que esse texto está encravado na prática da igreja, na prática dos atos apostólicos. Aqui a ação, a prática é de Paulo em Atenas, numa cidade onde havia muitos ídolos, onde as pessoas adoravam vários deuses. Há um livro em direito que nós estudamos com o tema Cidade Antiga, onde o livro traz a jurisdição do Império Romano. Cidade Antiga de Fustel de Colange descreve não a Mono, mas a Polis. Cada pessoas que viviam em Atenas, que viviam em Roma, naquele período, eles eram adoradores de vários deuses. Cada casa tinha um deus. Deus do antepassado, os seus antepassados, os deuses mais populares, como da fertilidade, da produtividade, do sol, da chuva. E aqueles que moravam ali em Atenas eram com certeza religiosos, porque o texto ele menciona isso. Se você voltar os seus olhos para o versículo de número 22, você vai ver que é isso que ele está acentuando no contexto anterior. E ele diz assim: eu vejo que vocês são religiosos, porque tiveram o zelo de edificar um altar ao Deus desconhecido. E eu quero dizer com o tema de hoje, que você e eu, que nós edificamos um altar ao Deus conhecido. Vem comigo. Não existe ninguém mais pleno que te conheça. Falava de cumplicidade, falei de tempo de jornada, de relacionamento, de caminhada. Mas eu quero dizer algo para você que está presente nessa noite, e você que me ouve através da mídia, que existe alguém que te conhece profundamente e amplamente, e esse é Deus. Então, veja no versículo de número 23, algumas verdades que aqui precisam serem observadas, numa nota explicativa de Paulo, quando ele diz: vocês são religiosos, por quê? Porque vocês têm alguns objetos de culto. Nós estamos numa grande celebração a Deus. Eu quero dizer que
a sua vida é um culto a Deus, a sua vida é uma bênção a Deus, a sua vida é uma dádiva de Deus. Estarmos agora com respiração, participando desse momento de comunhão, desse momento de exposição da palavra de Deus, é estarmos participando na plenitude do nosso culto, da nossa vida. A vida é um culto a Deus, adorar a Deus. Em primeiro lugar, o Deus conhecido, ele precisa ser cultuado. Você veio aqui nessa noite hoje para cultuar a Deus. Você veio aqui nessa noite para dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Você veio aqui nessa noite para dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, grandes coisas o Senhor tem feito pela minha família, grandes coisas o Senhor tem feito por todos nós. Por isso nós lhe rendemos um culto. Quais são os nossos objetos de cultos nessa noite? O culto está ligado com adoração. Como eu adoro a Deus. Eu quero dizer para você que adorar é render-se. E render-se é como um mala. Lá em Brasília a gente chama o malandro, o marginal de mala. Um mala com 3/8 atrás de você, e você levanta as mãos e perdeu, cara. Perdeu mesmo. E não olha para trás, e você não olha. Eu quero dizer que você veio nessa noite para render-se ao Senhor. E render-se ao Senhor é render em espírito e em verdade. É dizer: Senhor, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É dizer que, olha, convém que o Senhor cresça. Convém que o Senhor seja o Senhor na minha vida, o Senhor das minhas emoções, o Senhor das minhas feridas, o Senhor é um objeto de adoração. Não há Deus como tu, digno de ser adorado, digno de ser servido, digno de ser cultuado. Não é o remédio, não são os médicos, não são as dores, não são as dificuldades, mas é o Senhor Todo-Poderoso, é o Yahvé. Quais são os objetos de cultos? Ao Deus conhecido? Em segundo lugar, queridos, Paulo ele coloca no versículo 23 que além dele observar os objetos do culto, ele também encontra um altar. Quais os altares você está levantando ultimamente? Eu quero dizer que se os altares que você está levantando ultimamente não é um altar ao único Deus, você precisa derrubar esse altar agora. Pastor, seja mais claro. Nós levantamos um altar do medo. Quem é que não está com medo agora? Eu ainda não vacinei. Bom, para você que talvez já tenha vacinado e talvez você já esteja um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas poderia ser hoje o medo. Um altar. A tristeza profunda, um altar. A Bíblia diz que aquilo que não é entronizado, o Senhor em primeiro lugar é um altar. O carro é um altar. O desemprego é um altar. O dinheiro é um altar. O sexo é um altar. Os prazeres são altares. A Bíblia coloca, meu querido, que nós devemos edificar e erigir um altar ao Deus vivo, um altar onde Ele está entronizado, um altar onde Ele é exclusivo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Qual é o altar que você está levantando aqui nessa noite? Talvez você entrou nessa noite moído. Você veio hoje nessa igreja sem fé. Eu quero dizer algo para você. Esse Deus, Ele te conhece. E você precisa hoje: Deus, eu te recebo e te coloco no centro do meu coração. Embora passando por tantas lutas, lutos,
Você pode convidar o Deus Todo-Poderoso a estar nesse altar. E Ele vai te cuidar. Mas Paulo, ele continua falando. Ele fala da importância, mais uma vez, de adorar. O versículo de número 23 diz: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então eu quero dizer, eu conheço esse Deus desconhecido. E é importante hoje você dizer para você, eu conheço esse Deus. Rendido estou em adoração. Acabamos de cantar. Senhor, eu te conheço. Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Quando eu me levanto, quando eu deito, eu ainda não disse nenhuma palavra, nenhum som, e o Senhor já conhece. Meu irmão, eu quero dizer para você hoje, Deus conhece a sua vida, Deus sabe como você está. É preciso dizer, o meu Deus não é um Deus desconhecido. O meu Deus, Ele vai à frente. Você pode colocar agora a presença e chamar a presença do Senhor e dizer, Senhor, eu te conheço, o quanto tu és grande. O texto, queridos, 25, traz para nós também algo importante, quando Paulo ele diz assim, olha, observe que esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço Ele profundamente, e digo para vocês, Ele não é servido por mãos humanas. Nós estamos lidando com um momento em que as pessoas dariam tudo para reverter algumas situações. E às vezes a gente não consegue entender a soberania de Deus, a posição de Deus. Quando o versículo 24 diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu, o Senhor da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, e o 25, Ele não pode ser servido por mãos humanas. Somente uma pessoa que tem uma intimidade com Yahvé consegue entender a grandeza dessa colocação aqui. Irmãos, nós temos visto que existe dentro do eterno conselho de Deus um acordo, um pacto que Deus assumiu por você. A doutrina das alianças traçam exatamente essa linha, a doutrina da lei, a doutrina da redenção, a doutrina da graça. Daqui a pouco nós vamos comungar, participar da ceia, que é um sacramento, é um elemento da graça externa de Deus. Por que você vai participar da ceia? Por que todo mês nós participamos da ceia? Inclusive hoje eu estou lá, omisso com a minha igreja, no próximo domingo, querendo Deus, nós estamos lá servindo a ceia. Por que a gente participa da ceia? Se a ceia é um elemento externo do cálice. Sabe o que é cálice? Debaixo da máscara, dê um sorriso aí, ainda que seja amarelo para você. Pastor, não estou conseguindo nem sorrir ultimamente, não estou conseguindo nem enxergar com a máscara. Mas o cristão tem cálice, graça, porque o Espírito Santo gera cálice de dentro para fora. Foi por você e por mim que no decreto eterno de Deus, na aliança eterna de Deus, Ele pré-estabelecia um acordo. E que acordo era esse, pastor? Acordo de vida eterna, de salvação, de comunhão, de relacionamento, no sentido vertical, no sentido horizontal, onde você pode compreender e perceber a grandeza desse Deus, que não é desconhecido, Ele é conhecido. E Calvino, ele coloca algo para nós de forma magistral. Ele diz assim, quanto mais, Calvino, quanto mais nós conhecemos Deus,
mais pequeno nós vamos nos tornando. Quem és tu para questionar Deus? Quem és tu? O vermezinho de Jacó, uma formiguinha, uma gotinha, mas Deus te ama plenamente e perfeitamente. O versículo 25, a gente parou no versículo 25 e ele termina dizendo assim: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Cântico que esses meninos cantaram aqui no início do culto. Você já parou para pensar? Em fervente oração. Pensa. Quando tudo. O que você precisa deixar hoje? O que você precisa deixar? A Bíblia acaba de dizer para nós aqui que Ele dá tudo. Ele dá respiração, Ele dá vida. Mas é claro que você está chorando agora, como Klaus está chorando a morte de uma avó de 98 anos, mas Deus não vai dar mais a vida da minha avó. A minha avó não está aqui mais, ela foi embora. O seu ente querido foi embora, você tem dor no coração. Nós estamos ministrando no momento em que essa dor, essa ferida, está pegando todas as famílias, todos os lares. Mas preste atenção. Quem é que dá a vida? O texto diz vida. Queridos, está viva, está vivo, mamãe está viva, papai está vivo, vovó está viva, o marido está vivo, a esposa está viva. Olha, quando Deus se faz presente, quando Deus é o eixo, quando Deus é o Deus conhecido e não desconhecido. A promessa é de vida eterna. É de enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas, porque a morte não existirá mais. E você sabe bem, porque nós sofremos com a partida de alguém, é porque nós não fomos feitos para morrermos. O homem não foi feito para morrer fisicamente. Deus, no primeiro pacto, da primeira aliança, Ele firma um pacto da obediência para que Adão, o representante universal, capital federal da humanidade, pudesse ter vida. E Adão quebra essa lei. A morte é um acidente, uma consequência do pecado. Mas aí a gente olha para Jesus. A gente olha para a graça. E a gente passa a ter certeza de que em Cristo a morte foi vencida. Agora é vida. E o texto fala: a todos dá vida. A todos respiração. E tudo mais. Quero terminar nossa fala nessa noite. Eu gostaria que você aplicasse algumas lições desse texto. O que esse texto literalmente nos falou nessa noite? Primeiro, Paulo está falando de um Deus desconhecido que ele conhecia. Então eu estou falando aqui que você conhece esse Deus do apóstolo Paulo. Nós conhecemos esse Deus do apóstolo Paulo. Era desconhecido para os atenienses, mas conhecido para os coimbrenses. Para você. Deus é conhecido de você. Segundo, literalmente, que nós aprendemos aqui, Deus, Ele fez todas as coisas. Ele é o Senhor da terra, dos céus. E Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Deus habita dentro do ser, do indivíduo. Deus está dentro do seu coração agora. Se Deus não está dentro do seu coração, convide, Senhor, entre na minha casa, na minha vida, no meu ser.
Tome agora, Senhor, rendido estou. Rendido estou. Terceira lição que nós aprendemos literalmente aqui, que Ele é que dá a todos tudo e muito mais. Não fique preocupado, mas fique alegre, porque Cristo está cuidando de você e cuidou das pessoas que você mais amava. E essas pessoas estão com o Pai. Tem vida, vida eterna. Mas também, irmãos, o que eu vejo aqui dentro de uma aplicabilidade atual. O que você precisa fazer para que essa mensagem seja renovada, para que essa palavra seja atual na sua vida? O que você vai fazer essa semana? Primeira coisa, o que você deve fazer essa semana? Comunicar que você conhece Deus. O meu Deus é um Deus do impossível. Você tem essa fé? Você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Essa noite você vai falar para você vai falar para o seu irmão, você vai falar para o seu vizinho, você vai falar para as pessoas que você conhece Deus e que esse Deus é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais. Segundo, essa semana, queridos, você vai olhar para um texto bíblico e vai ler esse texto. E vai procurar nesse texto a presença do Senhor que criou os céus e criou a terra e que nunca tirou um cochilo, tirou um recesso, tirou umas férias. Você vai procurar textos assim para você alimentar durante essa semana. Leia os Salmos. Os Salmos são recheados de dizeres que diz assim: eu sou o Senhor que te gerei, que te criei. Eu sou o Senhor, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Olha como é que você sabe. Você precisa se alimentar dessa certeza no seu coração. Ele não é um homem para mentir, alguém para dormir, alguém para estar distante, e o Senhor está presente agora, nos ensinando, a cada instante, a cada momento. E em terceiro e último lugar, querido, o que você vai fazer para que esse texto que você leu nesta noite possa se tornar relevante e prático para a sua vida? Você vai dizer: eu creio que o Senhor pode tudo, porque o Senhor dá tudo mais, além da vida e da respiração. Amém? Que essa palavra possa falar ao seu coração, que você possa, com Atos dos Apóstolos, praticar, porque Atos continua até hoje, é a prática nas nossas vidas. E talvez você está aqui precisando de uma oração nesse momento. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e orar comigo. Eu sei que todos nós estamos enfrentando lutas, lutos, perdas, dores, vazios, medos. E às vezes a gente passa assim por momentos em que a gente precisa ouvir tudo isso. Deus me conhece, eu conheço Deus. Deus pode tudo, eu não posso nada. Deus dá tudo aquilo que a gente necessita. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos clamar ao Senhor. Você conhece alguém que está em desespero, está triste? Ore por essa pessoa agora. A graça de Deus vai lá ao encontro dessa pessoa. A graça de Deus restaura. A graça de Deus cura. Em fervente oração,
Essa é a palavra, deixe no altar do Senhor. Esse altar verdadeiro, onde Ele está entronizado. Você pode hoje ter uma experiência maravilhosa com o Senhor. Eu creio nisso. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua grandeza. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom. Mesmo quando temos, ó Pai, tristezas no nosso coração, nós queremos ainda dizer que nós te amamos. Nós queremos, ó Deus, suplicar, Senhor, a tua poderosa mão sobre a vida de todos, sobre a vida dessa igreja, Senhor. Ó Pai, te suplicamos nesse momento pelos corações tristes, feridos e lutados, ó Deus. Clamamos a Ti agora, Senhor, o conforto e o consolo, Deus. Ó Pai Santo, ajuda-nos a entender que Tu és um Deus conhecido por todos nós, que tudo nos dá e que nada nos falta, Senhor. Assiste a esse irmão, a esta irmã nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Obrigado, reverendo Cláudio, por essa oportunidade. Estamos compartilhando a palavra.